resolvendo a prova da Academia do Barro Branco de 2025. Vamos desmistificar essa prova que já começou já complicada, né? Você chega para fazer a prova, já está escrito lá, Cabo Oficial da Polícia Militar. Aí você fica se perguntando, que diacho eu tô fazendo aqui, né? A FGV chutou o balde aqui na prova, né? Já começou errando aqui no começo, que a confusão já começou aqui. Mas, vamos para a prova estava fácil. E, modéstia à parte, quem estudou comigo tinha potencial para garantir os seus 14 pontos. Então, tá aqui. A prova que nós vamos utilizar como modelo é a nível médio tipo 1 branca, tá certo? Então, a prova tipo 1. Vamos, então, direto ao ponto. A prova começa pelas ciências humanas e suas tecnologias. Começa pela matéria de história, que vai da questão número 1 até a questão número 6. Então, vamos lá. Questão número 1. A primeira coisa que eu faço na prova, na hora de resolver, é ver se eu tenho algum texto base e se esse texto base tem uma fonte que ela traz para mim essa informação, tá certo? Para eu poder ler essa fonte e saber do que se trata, porque a fonte traz muita informação para mim. No caso da alternativa número 1, então, nós não temos a fonte. Ela começa da seguinte maneira: analise se as afirmativas a seguir, que mencionam fatores que contribuíram para a crise do sistema feudal durante o período medieval, são falsas, letra F, ou verdadeiras, letra V. Vamos lá. A primeira, então. A peste negra resultou em um expressivo descenso populacional, eliminando grande parte da mão de obra europeia disponível e desencadeando um processo de desorganização social, econômica e produtiva. A próxima alternativa. As revoltas camponesas, que resistiam às obrigações feudais e exigiam melhores condições de trabalho, contribuíram para o declínio do sistema feudal e para o avanço das transformações sociais na Idade Média. E a última, a expansão das cruzadas estimulou o surgimento de rotas comerciais que favoreceram o desenvolvimento do comércio e contribuíram para o enfraquecimento das estruturas do sistema feudal. As afirmativas são, respectivamente. Então, você que foi meu aluno, certamente você acertou essa questão, porque eu falei de todos os assuntos que foram tratados nessa questão. Absolutamente todos os assuntos. Quando nós falamos de crise do sistema feudal, eu trouxe a peste negra, eu trouxe as revoltas camponesas e eu trouxe as cruzadas. E eu expliquei cada um desses elementos que figuraram a crise do sistema feudal durante as nossas aulas de Idade Média. Então você saberia responder que todas as alternativas estão corretas. Sim, a peste negra resultou num expressivo descenso populacional, eliminou grande parte da mão de obra europeia disponível, desencadeou um processo de desorganização social e econômica e produtiva. Eu vou deixar um trecho aqui para você, da minha aula, para você ter a prova de que de fato foi falado em sala de aula. Fala, senhores, bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média, um período que vai do século XI ao século XIV e traz o desenvolvimento das crises que levam ao declínio do feudalismo europeu. E agora, nesse momento, a Europa vai voltar a se expandir, ela vai voltar a invadir com as chamadas cruzadas. Por isso que é fundamental a gente entender essa mudança de mentalidade. Saímos de um pensamento de isolamento e defesa, desse imaginário feudal, para uma mentalidade de expansão, de conquista de novos territórios, de ampliação de fronteiras, os quais acontecerão a partir dos movimentos cruzadistas. Mas esse espírito cruzadista ele significa um espírito expansionista, o qual a Europa retoma depois de um feudalismo de isolamento, retração e defesa, mais defesa do que ataque. Então, com as cruzadas, nós temos a volta desse princípio de expansão. Temos também a retomada do comércio, principalmente a partir da Quarta Cruzada, mas antes mesmo disso, nós temos um crescimento dos centros urbanos, um aumento do artesanato, das corporações de ofício, das ligas comerciais. Tudo isso vai trazendo uma retomada do comércio, que demanda moeda, que demanda legislação, questões de contrato, e isso tudo demanda também um poder político mais centralizado. Outra causa, a peste, que tem um impacto gigantesco na população europeia, uma mortalidade extremamente elevada e uma peste que traz uma crise para a principal instituição medieval, que era a Igreja Católica. Nós veremos que a peste não é só um golpe demográfico em toda a Europa, mas ela é um golpe também cultural na Europa. Além disso, muitas revoltas populares, e é interessante que o feudalismo, como nós falamos, quando pensamos no dominus ou na eclésia, ou seja, domus, questão territorial, o nobre que manda na terra, e eclésia, o poder universal da igreja. A ideia era que o feudalismo deveria apresentar uma estabilidade social. Nós dividimos lá aquela estrutura, clero, nobreza, servo, sendo explicada a partir de pai, filho,
Espírito Santo, que gerava uma condição cultural e ideológica de estabilidade. Eu não posso me revoltar com a posição que eu ocupo na sociedade, porque essa posição é uma representação clara da hierarquia divina que há no céu, da Santíssima Trindade. Então, se eu reclamo com o que acontece na Terra, eu estou reclamando com a vontade de Deus, que poderia me caracterizar como um herege e eu ser perseguido. Então, não há espaço para revoltas na Alta Idade Média. Agora, na Baixa Idade Média, com todas essas mudanças acontecendo, nós veremos um processo de revoltas populares. Revoltas, inclusive, que questionam autoridades tradicionais, como a autoridade de condes, da nobreza, portanto, de bispos, clero. Então, as camadas populares começam a questionar as camadas dominantes, as autoridades tradicionais do feudalismo. E é claro que essas camadas reconhecerão em novas forças, como a burguesia, como o comércio, saídas para essa crise que se apresentava entre os séculos XI e XIV. São vários fatores que dialogam entre si. E isso é um resumo de tudo que veremos nessa aula daqui em diante, então, esmiuçadamente, detalhadamente, de entender cada coisa que foi pontuada aqui. Percebe, então? Isso foi o que foi falado na minha aula. Você teria, então, grande chance de ter acertado a questão número 1. Então, aí fica muito evidente para nós que todas as questões estão verdadeiras. Então, portanto, alternativa correta, alternativa E, alternativa eco. Vamos lá. Questão número 2. Primeira coisa que eu faço, vejo se tem uma fonte do texto que está trazendo para mim. Então vamos lá. Adaptado de Bolívar, Simão Bolívar. Carta da Jamaica de 1815. Então, veja bem, eu tenho várias informações aqui num único fragmento. Nós temos aí um texto que foi escrito por Bolívar, intitulado Carta de Jamaica, e o ano é 1815. A partir daí, eu leio o trecho a seguir. A posição dos moradores do hemisfério americano foi por séculos puramente passiva. Sua existência política era nula. Nós estávamos em um grau ainda mais baixo de servidão e por isso com mais dificuldade para nos elevarmos ao gozo da liberdade. O trecho é da Carta da Jamaica de Simão Bolívar e trata da independência do continente americano em relação à monarquia hispânica. Assinale a afirmativa correta acerca do projeto de Simão Bolívar para a América. Mais uma vez, eu vou trazer um texto da minha aula que se você tivesse assistido, você teria acertado, tá certo? E o Bolívar, ele queria colocar um projeto em curso. O sonho do Bolívar era fazer o chamado panamericanismo. A famosa frase de Bolívar, que ele apresenta no Congresso do Panamá, era: países da América, uni-vos ou o caos vos devorará. Ou a gente se une num país só, lá do México até a Patagônia, ou a gente vai formar uma série de países pequenos, fracos, que não vai conseguir suportar uma dominação, uma invasão estrangeira. O problema é que Bolívar estava propondo um poder político centralizado, que não agradava às elites proprietárias de terra. E a prova explora muito isso. Tá certo? Então, sempre lembre dessa linha de raciocínio. Legal. Percebe, então? Dessa forma fica muito claro. Alternativa correta, alternativa E, alternativa eco. O projeto buscava a unificação dos territórios americanos, propondo a criação de uma federação que integrasse a América de maneira unificada. Perfeito? Vamos para o texto da questão número 3. Novamente, o que fazemos? Vamos para a fonte. Adaptado de Vasconcelos, Simão Vasconcelos, Crônicas da Companhia de Jesus, de 1668. Portanto, eu sei que está se tratando aqui de um período colonial no Brasil. Perfeito? Assinale o trecho a seguir, extraído da crônica do padre Simão de Vasconcelos, jesuíta que esteve no Brasil e escreveu sobre os primeiros contatos dos europeus com os indígenas brasileiros. E como a curiosidade do homem em procurar saber é tão natural, pretenderam tirar dos índios algumas respostas das dúvidas que tinham e faziam-lhe as seguintes perguntas. Quando os primeiros progenitores de suas gentes entraram a povoar aquelas suas terras, de que parte do mundo vieram, de que nação eram, por onde e de que maneira passaram a terras tão remotas, sendo que não havia entre os antigos embarcações muito mais avançadas do que suas ordinárias canoas. Como não conservaram suas cores? Como não conservaram suas línguas? Como chegaram a degenerar seus costumes? Como alguns de seus, especialmente os tapuias, chegaram a um estado tão grosseiro que se pode duvidar se eles nasceram de homens ou se são indivíduos da espécie humana? E finalmente perguntavam quais bondades tinham esta terra e este clima em que vivem. Essas e outras perguntas semelhantes iam fazendo os nossos exploradores aos índios, segundo as ocasiões que achavam. Com base no trecho, é correto afirmar que a atitude dos europeus durante o primeiro contato com os indígenas que habitavam
o Brasil, foi marcada pela... Vamos lá. Na nossa aula sobre o contato do europeu com o povo indígena, nós tivemos uma aula repleta de dimensões que vão mostrando como que foi esse contato. Se eu for pegar um fragmento para você dar aula para colocar aqui sobre essa interação entre europeu e indígena, eu teria que colocar uma aula para você aqui de 45 minutos. E essa aula de 45 minutos, ela serve como subsídio para você responder essa questão, tá certo? Então, eu vou ser pontual para você aqui nessa interpretação, para te mostrar qual alternativa está certa e por que as demais estão erradas. Então vamos lá. Letra A. Exaltação dos costumes nativos, vistos como uma expressão de um estado natural e moralmente superior da condição humana, por não estarem corrompidos pelos vícios da sociedade europeia. Negativo. Não há exaltação dos costumes nativos no texto. Pelo contrário, os indígenas eles são descritos de forma pejorativa, especialmente os tapuias, que foram considerados grosseiros e até desumanizados. Portanto, essa visão, essa alternativa, ela idealiza uma visão europeia, o que não condiz com a alternativa da letra A. Letra B. Curiosidade em relação aos costumes nativos, motivada pelo interesse em obter conhecimento histórico e geográfico sobre o território, ainda que permeada por visões negativas sobre determinados grupos. Positivo. O trecho mostra que os europeus estavam de fato interessados em entender a origem do povo indígena, sua história, a sua relação com o território. Então eles faziam perguntas como: de que parte do mundo vieram, por onde eles passaram, que bondades tem esta terra, percebe? No entanto, essa curiosidade ela vinha carregada de preconceitos. E onde que fica evidenciado isso? Quando há o questionamento se os indígenas eram realmente humanos, em questões de perguntas de como haviam se degenerado em costumes. Isso revela uma visão um tanto quanto etnocêntrica, mas ainda assim com um certo interesse informativo. Ou seja, eu tenho uma curiosidade como viés. Portanto, a alternativa B, a alternativa Bravo, é a alternativa que se mostra correta até esse momento. O que a gente faz agora? Termina de identificar todas as outras alternativas para ver se não há uma outra alternativa que também se apresente como correta, que pois isso pode acontecer, e eu contraponho as duas para saber entre as duas qual está mais correta ou qual apresenta menos erro. Tá certo? Então, olha esse bizu. Não é porque você achou a alternativa correta que você vai simplesmente não terminar de ler o resto das alternativas. Você termina de ver as outras alternativas para verificar se não há uma alternativa que se mostra mais correta do que essa que você pensa que é correta. Vamos lá então? Alternativa C. Vontade de aprender com os povos indígenas sobre suas histórias, demonstrando uma postura de desprendimento de preconceitos com disposição para compreender o outro sem pré-julgamentos. Essa questão fica muito evidente para nós, até por uma mera interpretação de texto. Há pré-julgamentos evidentes no texto. Os europeus questionam como os indígenas degeneraram e se alguns são indivíduos de espécie humana, o que mostra para nós uma visão de superioridade europeia, do etnocentrismo. Então não tem desprendimento de preconceitos aqui, tá certo? O texto, na verdade, ele tem uma série de preconceitos. Então, a alternativa C está incorreta. Letra D. Rejeição ao conhecimento tradicional desses povos sobre suas histórias, impondo uma narrativa eurocêntrica, valorizada por suas associação ao saber universitário europeu. Vamos lá. Apesar do eurocentrismo ele estar presente, o trecho ele não mostra rejeição direta ao conhecimento indígena e muito menos faz referência ao saber universitário europeu. Isso não traz no texto. Os europeus simplesmente questionam os indígenas, o que indica que há uma tentativa, ainda que enviesada, de compreensão sobre aquela gente e não de total imposição sobre aquela gente. Então a alternativa D, delta, está incorreta. Letra E. Indiferença em relação ao saber geográfico indígena sobre o mundo natural, privilegiando suas próprias experiências no território como única base legítima para a construção do conhecimento sobre o local. Também está errado, vamos lá. O texto mostra que os europeus, eles perguntam sobre o território, sobre a origem, sobre o clima e etc. Ou seja, há interesse no saber geográfico. Então a alternativa está errada porque não houve indiferença. Na verdade, o que houve foi uma curiosidade, né? Mesmo que enviesada, como eu falei, mas houve uma curiosidade, sim, em querer saber sobre aspectos dos indígenas. Então, resumindo, a curiosidade ela existia, mas era carregada de preconceitos. Isso faz com que a letra B seja a alternativa mais correta. Então, alternativa correta, letra B, bravo. Próxima questão, a questão número 4. A questão número 4 traz para nós uma charge, e a charge é uma das máximas das nossas provas, que são sempre exploradas. Então eu gosto bastante de charges. Aí diz então, o velho cordão da gente nova. Lembrando da fonte, capa da revista Careta, do Rio de Janeiro, de 17 de fevereiro de 1934. A charge
intitulada O Velho Cordão da Gente Nova, mostra, em primeiro plano, um grupo de homens formalmente vestidos, apresentados como foliões, liderados por Getúlio Vargas, que carrega uma bandeira com os dizeres: há uma forte corrente a nosso favor. Ao fundo, vê-se uma multidão fantasiada em alusão ao carnaval de rua. Assinale a opção que identifica corretamente um elemento do governo provisório de Getúlio Vargas, representado na charge. Uma questão que basicamente foi dada pela própria charge, complementada pelo texto base. Então, a alternativa correta, já direto ao ponto, é a alternativa A. A charge mostra Vargas liderando um cordão carnavalesco com políticos da velha república. O que é isso? É uma alusão à continuidade das práticas políticas oligárquicas durante o governo provisório, que ocorreu de 1930 a 1934. Isso foi falado em aula também. Muitos pensam que Vargas rompeu com tudo, mas, na prática, ele cooptou antigos aliados das oligarquias e, portanto, a letra A acaba se mostrando como correta. A continuidade da influência das oligarquias da República Velha no governo de Getúlio Vargas. A letra B está incorreta. As reformas de Getúlio Vargas não ameaçavam os interesses das oligarquias dessa maneira. Próxima questão, questão número 5. Leia o trecho a seguir. Vamos para a fonte? Adaptado de Ordem do Dia D. Declaração emitida aos soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada em 6 de junho de 1944. Então temos aqui informações importantes na nossa fonte. Vamos lá. Soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada estáis prestes a embarcar na Grande Cruzada, pela qual temos lutado durante todos esses meses. Os olhos do mundo estão voltados para vós. As esperanças e orações de todos os que amam a liberdade vos acompanham. Tenho total confiança na sua coragem, dedicação ao dever e habilidade em combate. Não aceitaremos nada menos do que a vitória total. Boa sorte. Que todos supliquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre essa grande e nobre missão. O trecho se refere à ordem dada aos soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária dos Aliados no dia D, conhecido como Operação Overlord, na Normandia, um momento decisivo na Segunda Guerra Mundial. O dia D foi no dia 6 de junho de 1944. Foi a maior operação anfíbia da história militar, chamada de Operação Overlord. As forças aliadas desembarcaram na Normandia, na França, para iniciar a libertação do país do domínio nazista. Esse evento ele foi decisivo para enfraquecer o poder da Alemanha e dessa forma abrir uma nova frente ocidental contra Hitler. Portanto, nós veremos que a alternativa D, de dia D, é a alternativa correta. E eu não duvido nada que isso tenha sido de propósito. Portanto, a alternativa D, uma ofensiva dos aliados contra o exército alemão, que marcou o início da libertação da França do domínio nazista, é a alternativa correta. A alternativa A está incorreta. Quando eu falo a consolidação do domínio da Alemanha nazista em território francês, o dia D foi justamente o início do fim do domínio nazista na França. Foi o momento da retomada e não da consolidação alemã. Portanto, ela está incorreta. Letra B, quando eu digo a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, e não em 1944. Então, o dia D, ele foi 3 anos depois da entrada dos americanos na guerra. A letra C também está incorreta. O dia D foi uma das batalhas mais sangrentas e decisivas da guerra, sem qualquer caráter diplomático ou pacífico. Então, dizer que é uma fase não bélica, marcada por acordos diplomáticos, isso está completamente equivocado. E a próxima alternativa que está incorreta aqui é a alternativa ECO, alternativa E. Houve fortíssima resistência alemã, com milhares de mortos em ambos os lados. A tomada da Normandia, na França, foi extremamente difícil e custosa. Portanto, colocar na questão ali que as forças alemãs não ofereceram resistência não é o caminho correto. Portanto, está errado também, tá certo? Vamos lá. Questão número 6. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por mudanças importantes no campo da cultura e da ciência, marcadas pela criação de instituições voltadas para o desenvolvimento do conhecimento. Uma das instituições criadas no Brasil durante o começo do século XX com esse objetivo foi uma questão tanto quanto capciosa, mas vamos lá. A gente consegue sacar essa questão aqui se a gente pegar a cronologia das coisas. Se a gente parar para pensar quando que cada uma dessas coisas aqui surgiram, o porquê que cada uma dessas coisas surgiram, quais foram os objetivos delas, no seu surgimento. Você consegue resolver essa questão. De pronto eu adianto. A alternativa correta dessa questão, alternativa D, Delta, um Instituto Soroterápico Federal, que mais tarde passou a se chamar
Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, criado para produzir vacinas e soros no combate à peste bubônica. O Instituto Soroterápico Federal foi criado em 1920 e fundado com o objetivo de combater epidemias, como a peste bubônica. Então lá era feita a produção de vacinas, soros, era feito estudos científicos, tá certo? Mais tarde ele foi rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz e hoje é conhecido como Fiocruz. Inclusive é um instituto referência mundial em saúde pública e pesquisa. E por que a letra A, por exemplo, está incorreta? O IHGB. O IHGB ele serve para coletar e divulgar documentos importantes para a história do Brasil. Então, apesar de ser uma instituição relevante, beleza, ela é uma instituição relevante, o IHGB ele foi criado em 1838, no século XIX. Portanto, ele não se encaixa nas primeiras metades do século XX. A Escola de Cirurgia da Bahia, da alternativa B, foi criada em 1808 e não no século XX. Foi criada no período colonial, portanto ela também está incorreta. A alternativa C, o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi criado por Dom João VI, em 1808, também fora do período citado na questão. E o Museu Nacional foi fundado em 1818, no tempo do Império, e não no início do século XX. Portanto, se você soubesse a cronologia de cada fato que aqui ocorreu, você teria respondido corretamente essa questão, tá certo? Bom, se você teve acesso às minhas aulas, certamente todas essas questões você acertou, porque todas elas foram conversadas em matéria. E todas elas foram reforçadas pelos nossos exercícios e pelos nossos simulados. Tudo isso que você encontra nas minhas aulas. A verdade é que é muito fácil você se frustrar quando a aprovação não vem. Você vê outras pessoas sendo aprovadas, indo fazer a segunda fase, avançando, ingressando na academia para começar o curso, e você fica aí preso todo ano sem conseguir tirar a nota de corte para poder prosseguir, para poder ingressar de fato na academia do Barro Branco. Eu sei que isso é chato pra caramba, que eu também já passei por isso. No começo, para mim, também foi assim. Eu pensava que nada ia dar certo, que eu nunca conseguiria. Mas depois de um direcionamento, eu consegui alcançar o meu objetivo e hoje eu estou aqui, fazendo aquilo que você sonha em fazer. A prova de 2025 eu garanti a possibilidade para os meus alunos de acertar 100% das matérias de História, Filosofia e Sociologia. 14 pontos para quem quer entrar para a Academia do Barro Branco faz muita diferença. Então eu não estou aqui para vender curso, vender aula para você, ganhar dinheiro com isso que eu estou fazendo. Não estou aqui para isso. Estou aqui para falar que quem quer, faz. Quem quer, corre atrás. Quem quer, investe em si mesmo. Então não deixe de acreditar no seu sonho. Então eu vou deixar um vídeo para você aqui, assiste ele. Eu falo como que eu fiz para passar na Academia do Barro Branco muitas vezes.